A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece novas regras para o licenciamento ambiental. O projeto prevê a criação de novos tipos de licenças, diminui prazos de análises e simplifica adesões. Pois é, e o assunto ele foi motivo de embates no plenário da Casa entre a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Senhor presidente, primeiro, essa pessoa, deputada estrangeira, esse deputado reborn que acabou de falar, sequer tem o direito de falar da questão indígena, e a Yanomami não pode ser tratada como um caso despercebido. E essa mesma Vale que matou o Rio Doce e o Rio Paraupeba já é responsável por contaminar, deputado Rogério Correia, com metal pesado, 98% das crianças Xicrim no estado do Pará, lá no Carajá. O senhor não sabe da história, portanto o senhor fica quieto. O senhor estrangeiro aqui tinha que pedir perdão para os povos indígenas quando fala de Hilux Tribo. O senhor nem sabe falar. São povos indígenas, mais de 300 povos de diversidade. O senhor primeiro estuda a história, porque aqueles que vêm sofrendo desde o projeto da invasão do Brasil e hoje morre com grande desprendimento, o senhor que não sabe a história. Senhor presidente, vou encaminhar contra o destaque apresentado e só falar brevemente aqui, determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. E eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo ali de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Presidente, rapidamente, já que o assunto é o pavão misterioso, nós queremos saber do licenciamento ambiental do pavão aqui presente. Nossa, se para abrir uma estrada, para abrir um empreendimento precisa de licenciamento, para abater um animal também precisa de licenciamento ambiental. A oposição orienta sim. Senhor presidente, eu já fui citada 3 vezes, eu fiquei quieta, eu peço a Vossa Excelência o direito de resposta. Não foi citada, ela não foi citada. Sim, meus elementos tradicionais são citados. Se ela descia o carapuço, não. Eu peço a Vossa Excelência prudência na casa. São 3 vezes citada. Eu peço, senhor, com muita prudência e respeito. Eu vou dar a palavra à deputada Célia para que ela possa contraditar. Vossa Excelência tem a palavra, deputada. Primeiro, esse foi um cocá sagrado utilizado pelo povo funiô. E quem conhece o povo funiô sabe. E desde a hora que o deputado Sócrates sabe que eu respeito muito todo mundo na casa, me perguntou, as pessoas estão mais preocupadas que vai perder em floresta proporcional ao estado do Paraná, incomodada com o meu cocá. Primeiro, que para fazer um cocá de pavão, eles perdem pena naturalmente. Ninguém pergunta para isso se está preocupada de onde vem a bolsa de exportação e o sapato de couro. Mas eu gostaria, porque se trata de um elemento muito sagrado, senhor presidente da casa. E as pessoas podem ter bancadas inteiras para defender seu interesse. Mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Eu não preciso chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado daqui. Certamente eu tomarei as medidas necessárias. Para orientar pelo governo. Orientar pelo governo, deputado Rogério. Deputado Rogério, para orientar pelo governo. Presidente. Está encerrada a votação. Presidente, vou caminhar pelo governo. Sim, 232, não 104. Presidente. Calma. Está mantido o texto. Destaque de bancada número 6. Requer destaque para a votação da emenda do Senado Federal número 4, para fins de rejeição. Para encaminhar o requerimento, solicita a Polícia Legislativa que venha até o plenário para restabelecer a ordem. Presidente. Solicita a Polícia Legislativa que venha até o plenário restabelecer a ordem.
Presidente. Solicita a Polícia Legislativa que venha até o plenário restabelecer a ordem. Para encaminhar o requerimento a favor do deputado Pedro Campos. Presidente. Em seguida, deputado Túlio Gadelha. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Duda Salabé, para encaminhar a favor do destaque. Presidente, pela ordem. Um minuto, Presidente, pela ordem, eu queria pedir para que o plenário pudesse se estabilizar, para que nós pudéssemos retomar o debate sobre a matéria. Existem parlamentares que estão entrando para as vias de fato aqui, presidente. Era importante, presidente, pedir a compreensão de Vossa Excelência para que pudéssemos dar uma pausa aqui, dar uma pausa na sessão. Pois é, entre as emendas aprovadas está uma que prevê a criação da licença ambiental especial voltada a empreendimentos considerados estratégicos por um conselho do governo que é ligado à presidência da República. Esse novo tipo de licença poderá ser concedido até mesmo nas situações em que o empreendimento seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. O prazo para a conclusão das análises e a apresentação da decisão sobre o pedido de licença será de 12 meses. Após a aprovação, será concedido um prazo de validade de 5 a 10 anos. Um outro tipo de licença criada pelo projeto é o licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso, que pode ser solicitado sem a necessidade de estudos de impacto. Foi dispensado o licenciamento ambiental para, por exemplo, serviços e obras de manutenção e melhoramento de infraestrutura em instalações existentes, incluindo rodovias já pavimentadas e dragagens de manutenção. Para ter direito ao licenciamento ambiental simplificado, vai ser preciso cumprir algumas condições, como conhecimento das características da região e de como se darão a instalação e a operação da atividade, os impactos ambientais do tipo de empreendimento e as medidas de controle ambiental necessárias, né, Síria? Pois é, está previsto ainda, André, que a intervenção não poderá derrubar vegetação nos casos em que dependa de autorização ambiental. Uma outra emenda apresentada pelo Senado prevê que, no caso da mineração de alto risco, não serão mais observadas normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, até que uma lei específica trate do tema. E é exatamente o caso de órgãos como a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a quem cabia se manifestar sobre impactos em terras indígenas. Ministério da Igualdade Racial, no caso dos quilombolas, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nas situações envolvendo patrimônio cultural acautelado. E também Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, nos casos de unidades de conservação da natureza. Pois é, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, abre aspas ali porque fala da Marina, decepa a legislação do Brasil. Pelas redes sociais, como a gente está vendo aí, a ministra avalia que essa nova lei não traz ganhos de eficiência e agilidade no licenciamento ambiental. Marina ainda apela, né, para que a sociedade, segundo ela, para que todos se mobilizem e que o governo precisa continuar trabalhando para consolidar um marco legal do licenciamento ambiental, né? Ela começa ali falando desta proposta aprovada na Câmara, né, que segundo ela ainda impõe retrocessos estruturais, cria vulnerabilidades socioambientais e muita insegurança jurídica, podendo inclusive ser questionada na justiça por setores da sociedade. São algumas palavras ali, portanto, da Marina Silva em uma manifestação, né, por meio das redes sociais sobre a aprovação dessas novas medidas, André. Esses assuntos, Síria, às vezes ficam muito confusos na cabeça de todo mundo e a gente precisa colocar o pé no chão para entender. Por isso nós convidamos a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, que é especialista em ecologia de ecossistemas, Mercedes Bustamante, para conversar com a gente sobre essas mudanças. Professor, muito boa noite para a senhora, já agradeço pela presença aqui com a gente no Tempo News para bater esse papo e nos ajudar a entender um pouquinho, porque tem muita gente fazendo duras críticas a essas mudanças, né? Boa noite para a senhora.
Boa noite, muito obrigada pelo convite para debater um tema tão importante. E como você bem colocou, eu acho que demanda muitos esclarecimentos para a sociedade brasileira, né? Eu queria, talvez, se você me permite, pontuar as cenas lamentáveis, né, da forma como o debate foi conduzido na Câmara dos Deputados de madrugada. Eu acho que um tema que é tão importante, tão central para o país, para essa geração e para as próximas, né, merecia um debate mais profundo, mais robusto e mais respeitoso. Pois é, professora, a gente pensa até que ali aconteceu um show de delicadeza, né, e de troca de elogios e gentilezas de pessoas que nos representam, são pagas com dinheiro público para isso e muitas vezes acabam desvirtuando ali numa votação de madrugada para mudar coisas tão importantes como a senhora disse. Mas como é que a senhora viu essas mudanças, essas novas mudanças agora nas leis? Olha, a comunidade científica, de uma forma geral, vê com enorme preocupação. Esse não é um projeto novo, ele já está em discussão há bastante tempo, mas a tramitação acelerada que nós vimos tanto no Senado como na Câmara e a introdução de novos dispositivos aumentou muito, né, o impacto que esse projeto pode ter sobre a proteção do meio ambiente no Brasil, sobre a qualidade de vida da população brasileira. É preciso pensar o que é o processo de licenciamento ambiental. Ele é uma proteção da coletividade. Então, quando você pede como órgão, e você citou, eu acho que muito bem na parte introdutória, não é só o órgão de meio ambiente, isso envolve patrimônio, isso envolve povos indígenas, comunidades tradicionais, né, como povos quilombolas e outros. Então, quando você permite essa avaliação mais ampla, isso protege a sociedade brasileira, protege o nosso bem coletivo, a natureza é um bem coletivo, nosso patrimônio histórico também, nossos recursos minerais, e preserva não só para essa, mas para as próximas gerações. Então, eu tenho muito cuidado quando às vezes se coloca a palavra flexibilizar ou simplificar, porque elas têm uma conotação positiva, mas não é necessariamente o que acontece nesse projeto. Esse projeto basicamente anulou dispositivos muito importantes que permitiam que empreendimentos que podem ser de alto risco tivessem uma análise adequada. É importante destacar que existe vasta literatura, né, científica que aponta que há meios de como podemos conduzir o licenciamento ambiental, aí sim com mais agilidade, mas com características técnicas que sejam muito robustas. E é uma pena que todo esse conhecimento acumulado e produzido pela própria comunidade científica brasileira não tenha sido considerado nesse debate. Me pareceu que os deputados estavam mais preocupados em discutir outros aspectos, e como bem colocado aqui, muito superficiais, que não abrange, né, exatamente a responsabilidade que a sociedade colocou no Congresso para debater temas nacionais como esse. Agora, professora, até que ponto aí a licença, projetos, né, como essa licença ambiental especial, abrem precedentes perigosos aí para o desmonte de políticas ambientais em nome da estratégia nacional? Isso é muito importante, porque quando você considera os projetos especiais, a gente tem que começar a se perguntar, especiais para quem? Né? E quais serão os grupos que terão acesso a essa etapa de decisão? Então, o licenciamento também ele tem uma característica muito importante de ampliar a participação social na discussão desses temas. Quando você concentra o processo de autorização na cúpula do poder, a gente tem que se perguntar a quem isso atende. E nós temos que entender também que no processo de alternância de poder, que é característico da democracia, e nós vivemos recentemente um período onde a legislação ambiental também foi muito depauperada, não necessariamente isso vai ser uma coisa positiva ou vai representar a agilidade e progresso que se menciona no caso dessa alteração. Então, isso foi uma introdução que veio a partir de uma votação também muito expedita no Senado, e foi aprovada agora na Câmara. Então, não passou efetivamente por uma análise das potenciais consequências que isso pode gerar. O outro aspecto muito importante é quase que esse processo de autolicenciamento, né? Então, você, basicamente, não é uma simplificação, como eu coloquei, é anular todo um processo anterior e você pede que o empreendedor faça o seu próprio licenciamento por um mecanismo muito simplificado e sem estudos. Então, novamente, a gente está negando, né, a capacidade que a sociedade possa perceber com clareza e ser comunicada com clareza de quais são os impactos de determinados empreendimentos. O que nós estamos falando aqui, e isso a Constituição brasileira coloca muito claramente em termos da proteção do meio ambiente, que é um patrimônio comum, é compartilhado com toda a sociedade.
Um proprietário de terra, ele é como um gestor, né? Ele deve ser o guardião daqueles recursos que nos atendem a todos. Então, quando você tira essa responsabilidade de um estudo e não dá transparência ao processo, porque é um processo basicamente de autolicenciamento, novamente, o bem-estar da população brasileira pode ser muito atingido por isso. E olha, nós temos ainda na memória recente do país graves desastres ambientais, mencionados aqui também ao longo aí da reportagem, como o rompimento de barragens. Nós temos ainda outra questão importante, que é a possibilidade de que esse projeto amplie o desmatamento ilegal, no ano em que o Brasil cedia a COP30, a Conferência do Clima, no ano em que o Brasil colocou suas metas de ambição de redução dos gases de efeito estufa. Então, a própria agenda climática é comprometida por um processo de licenciamento que não vai considerar todas as salvaguardas necessárias. Professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, especializada em ecologia e ecossistemas, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação da senhora aqui com a gente, trazendo informações muito claras sobre, infelizmente, o que está por vir por aí no que diz respeito à proteção do meio ambiente no nosso país, a coisa passando a porteira aberta. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês também pelo espaço e pela oportunidade que a mídia está dando para ampliar esse debate.